Jéssica Lins, eu sou residente, enfermeira residente, né, no programa de saúde da mulher e da criança da Fundação Santa Casa do Estado do Pará. E eu também tenho algumas outras especializações que eu deixei descritas aqui embaixo, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios norteadores do cuidado de enfermagem na promoção da saúde da mulher, tá? Lembrando que, apesar desses princípios eles serem mais voltados nessa linha da mulher, a linha materna, mas eles podem ser estendidos, obviamente, a todos os usuários do sistema, assim como esses princípios de cuidado, eles também não são só da enfermagem, tá, gente? São gerais, todos os profissionais da área da saúde, tá? O primeiro que eu quero bater aqui a tecla aqui com vocês é o acolhimento, tá? O acolhimento, ele é uma diretriz da PNH, da Política Nacional de Humanização, tá? Ele não tem hora, não tem local, não tem data, não tem profissional, não tem nada específico que diga que eu tenho que fazer um acolhimento de tal maneira. Por quê? Porque esse acolhimento, primeiro que ele é algo natural, apesar da gente tentar desenvolver ele, né, de uma maneira bem profissional, mas ele também pode ocorrer com todos os profissionais. Então, desde o momento que alguém chega conosco, né, por exemplo, chegou com a gente na portaria, se essa mulher que chega com a gente, né, vem procurar, por exemplo, um auxílio no pré-natal, no puerpério, chega com a gente, já é destratada pelo porteiro, vocês acham que ela vai querer voltar? Que ela vai se engajar no tratamento que a gente vai propor, né? Então, assim, o acolhimento ele tem que ser feito por todo mundo, desde o início da portinha que a mulher entra até a portinha que ela sai, tá? A gente tem que fazer. E o que seria esse acolhimento? Né? Justamente a escuta. A gente vai escutar, a gente vai reconhecer o protagonismo dessa pessoa no processo de saúde, porque o que acontece algumas vezes é que nós, profissionais de saúde, a gente acaba querendo ditar muitas regras, né? Mas não, o nosso paciente, ele não é uma folha em branco, ele vem com os seus saberes, com os seus valores, e ele que é responsável pela própria saúde. Então, quando a gente aprende a fazer essa corresponsabilização resolutiva, né, para que essa pessoa tenha uma adesão legal ao tratamento, que ela se engaje nesse processo, né, que a gente compartilhe saberes, isso é acolher, né, e isso é fundamental para o sucesso da nossa proposta, tá, do que a gente estiver querendo fazer com esse nosso paciente. Então, é interessante frisar que o acolhimento ele é responsabilidade da equipe, tá? Então, a gente precisa juntar e discutir sobre o atendimento. Então, a gente vê que tem uma pessoa com mais necessidade, com a necessidade de ser atendida pela equipe multi, eu, como enfermeira, sou obrigada a ir lá com a equipe. Eu vejo que eu tenho uma mãe, por exemplo, que ela está apresentando, né, aquelas características de uma depressão pós-parto. Ela veio comigo só para a questão da pega na amamentação, que realmente minha área, vou poder ajudar, mas eu vejo que tem mais coisa. Começo a investigar, começo a acolher para ir atrás dessas demandas e eu vejo que não, que tem mais coisa. Aí tá com dias de depressão pós-parto, eu posso ir atrás do meu colega médico para ir atrás de um encaminhamento, né? Para um psiquiatra, posso ir atrás do psicólogo inicialmente, né? Posso ir com a minha equipe do serviço social também para dar um atendimento, para ver como é que está a situação de vida dessa pessoa, né? Eu posso lançar mão de toda uma equipe multi, né, para auxiliar. Obviamente que eu vou mais para a galera da psico, né? Mas dependendo da situação, existem várias variáveis, né, que podem estar levando à doença que a gente está vendo no momento, né? E não é só chegar e tratar, a gente tem que se livrar daquele modelo, gente, que ainda é muito comum, aquele modelo de assistência extremamente fragmentado, que é só chegar, resolver a doença e mandar a pessoa embora para casa. Eu super entendo a questão da sobrecarga de trabalho, é muito complicado dar a atenção que a gente quer para os pacientes, mas o mínimo de humanização a gente tem que ter dentro da nossa assistência, né? Porque senão, do que vai estar adiantando a gente fazer
um trabalho de qualquer jeito, a gente fazer com que aquela pessoa se sinta mal, com que ela não volte, com que ela não dê continuidade ao tratamento, né? Então, assim, o acolhimento, eu pontuei aqui, que ele também vai auxiliar na análise do caminho que o usuário percorre. Eu vou conseguir avaliar, eu vou conseguir ter o feedback, o problema está na entrada. Toda vez, vários usuários já reclamaram que estão sendo destratados pela nossa equipe da portaria. Então, é isso aí que eu vou trabalhar. Vou chamar essa galera, vou falar com o gestor da minha unidade, vou chamar os meus colegas. Olha, gente, muita reclamação em cima disso. Vamos trabalhar com isso, entendeu? Para qualificar, para que o meu usuário seja bem atendido e volte, né? Quando necessário. Ou que ele tenha um atendimento resolutivo suficiente para que não seja necessário voltar, né? Então, esse acolhimento, ele vai colaborar nessa qualificação dos sistemas, né? Então, quando eu consigo fornecer isso para essa mulher que vem comigo, que vem com as suas demandas, para essa família que chega comigo com essas demandas, eu consigo efetivar os princípios do SUS. Aqueles princípios que muita gente diz é só papel. Não é só papel, a gente consegue. Se a gente tiver uma assistência humanizada, uma assistência integral, a gente conseguir olhar essa pessoa com um olhar diferente, né? Esse mecanismo, ele também vai facilitar o acesso aos serviços, porque como eu falei para vocês, a gente vai em um lugar, a gente é bem atendido, eu tenho certeza que quem está me ouvindo já passou por isso, já foi fazer um atendimento, uma consulta, a pessoa nem olhou na sua cara, 10 segundos já tem a receita, vai embora. E já deve ter sido atendido por uma pessoa extremamente paciente, engajada, né, em todas as suas necessidades, em tudo que você tem para falar e sabe a diferença, né? Então, gente, se existem profissionais assim no mercado, quer dizer que dá tempo de fazer, dá para fazer, né? A gente só precisa modular isso dentro do que a gente consegue, não é verdade? Justamente, né, para fazer essa questão da reorganização do processo de trabalho. É importante ainda, né, ampliar essa qualificação, porque às vezes, dependendo, obviamente, de como ocorreu a formação desse profissional, né, mas nem todas as universidades, as graduações, os cursos técnicos, sabe, esses processos de formação de toda a equipe, do administrativo, né, toda a equipe que trabalha com a gente, nem sempre focam nessa questão do acolhimento, da humanização. E às vezes as pessoas esquecem que quando essa mãe chega com a gente, esse pai, quando essa família chega com a gente, né, procurando atendimento, estão em um momento ruim, gente. Ninguém vai para o hospital, ninguém vai para um posto, estando bem, estando feliz. Quando a gente está assim, a gente vai para a praia, não é verdade? Agora, a gente tem que entender que essas pessoas elas estão em um dos momentos mais delicados da vida delas e elas foram procurar você, sabe? Foram procurar o seu atendimento. Então você precisa ter consciência de que você tem que acolher de uma maneira humanizada, você tem que ouvir, você tem que esclarecer dúvidas, você tem que propor, você tem que intervir, você tem que ir atrás da equipe, né, para fazer isso de uma maneira múltipla, de uma maneira integral, se for necessário, referenciar, pegar a contra-referência, segurar essa pessoa na sua unidade, porque muitas pessoas, né, começam o tratamento, não termina, não tem adesão, não tem vínculo com a equipe, né? Porque não houve um acolhimento adequado, né? Já outras, por exemplo, lá onde eu trabalho, tem um setor de curativos. Tem umas senhorinhas que nem precisam mais, que já estão curadas, sabe? Não tem nenhuma ferida, não tem nada. E ficam voltando para conversar com a equipe, né? Para no olhinho, alguma coisa assim. Porque houve esse vínculo, houve esse cuidado, esse acolhimento, né? Então, assim, esse tipo de melhoria, ela é fundamental para que a gente tenha um serviço baseado em todos aqueles princípios que a gente tanto bate em cima, né? E uma outra coisa importante para a gente frisar é a questão da escuta, tá? A escutativa, ela vem junto com esse acolhimento e ela não é simplesmente você perguntar uma coisa, né? A escutativa
ela envolve toda uma gama de expressões verbais, não verbais, uma aproximação corporal, encorajamento à continuidade da fala, para identificar as demandas do paciente. Às vezes, o paciente chega com a gente com uma demanda só, como esse caso. Eu não estou conseguindo fazer meu bebê mamar. O problema é a pega. Mas às vezes não é. Às vezes é questão da rede de apoio que a pessoa não tem. Às vezes a pessoa está passando necessidade, precisa de ajuda. Então, assim, são tantas coisas que podem estar, né, ao redor desse problema influenciando, e a gente às vezes só escuta o básico. Uma criança que todo mês aparece aqui com a verminose, todo mês. Gente, será que é só isso, esse problema? Como é que estão as condições de saúde, as condições de moradia? Será que a gente precisa acionar o serviço social? A gente precisa entrar com alguma ação, né, pública? Então, assim, nós temos muitas demandas. Obviamente que a gente não vai adentrar na área dos nossos colegas, mas a gente vai pedir ajuda sim, né? Nós podemos fazer essas notificações, podemos ir em cima desse tipo de coisa, tá? Então, a escutativa é uma ferramenta de cuidado voltada para o acolhimento e a humanização da assistência, né? E ela também auxilia nesse vínculo ao sistema, aos profissionais, ao tratamento, tá? Quando a gente tem essa questão da confiança estabelecida através da escuta, né? Esse paciente se sente mais à vontade para falar das suas queixas, dos seus medos. Olha, na verdade, eu não estou conseguindo amamentar direito porque essa questão da minha família que não está me ajudando com a criança, que isso, aquilo, entendeu? Então, essa escuta auxilia justamente nisso aqui, na autorreflexão no processo de saúde e doença. Porque quando eu consigo fazer com que essa pessoa reflita, quando eu consigo pedir ajuda para minha equipe, cada um pontuar, né, o que a sua área alcança, eu consigo fazer com que ela entenda quais são as intervenções e se responsabilize junto comigo, porque não adianta nada, eu e minha equipe a gente fazer todo um projeto para essa pessoa se a pessoa não seguir, né? Então a escuta, ela vem justamente para a gente tentar, junto com o acolhimento, com a humanização, para a gente tentar, né, promover essa adesão. E o que a gente mais escuta é por que não, né? Qual é o motivo de não ter uma escuta qualificada, um acolhimento? Qual é o motivo da baixa aderência dessa terapêutica, né, no dia a dia? Geralmente a questão da própria configuração dos serviços, né? Então, é uma rotatividade tão grande de paciente que fica muito, isso aqui é isso, vai embora, né? Essa pessoa tá com dor de cabeça, isso aqui vai embora. Então, é uma coisa muito rápida, né? Infelizmente, muitos serviços, os profissionais estão sobrecarregados, tem que fazer atendimento com tempo cronometrado, mas assim, é a questão realmente, né, do excesso de trabalho, às vezes o despreparo, a pessoa não foi preparada para uma escuta qualificada, né? Se formou e ficou, então não tem. Por isso que é importante os gestores ficarem trabalhando essa questão na equipe, né? Fazer uma educação em saúde com essas pessoas. A gente tem educação permanente, a gente tem educação continuada, são modalidades que a gente consegue trabalhar com diversos públicos. Então, assim, existe essa questão. Mas, gente, foi como eu mencionei para vocês. Nós temos profissionais que, mesmo com 5 minutos por atendimento, que mesmo numa, numa rotina pesada, né, de um hospital, conseguem ser humanos e empáticos e acolher e ouvir, né? Então, se existem essas pessoas que se despontam no meio de tantas outras, a gente consegue também, né? Outra questão é que muitos acreditam que a escutativa está dentro da anamnese. Então, eu chego lá, comeu hoje, bebeu água, fez xixi, fez cocô, tá ok, acabou a escuta. Isso não é escuta, isso é preencher papelada, tá? Então, assim, isso é coleta de informações. O usuário, ele está em uma posição objetificada. A gente pergunta, ele responde sim, não. E não é isso escuta qualificada. A escuta qualificada é aquela que o usuário faz, justamente na palavra já diz, escuta. A gente encoraja, verbal e não verbalmente, mas a gente escuta, a gente verifica quais são essas necessidades através da fala do nosso paciente. Não somos nós que estamos dizendo quais são as necessidades dele. Ele que tem que falar para a gente.
tá? Então, assim, a escuta, apesar de ser um pouquinho difícil realmente a implementação, ela é algo que deve ser trabalhado no dia a dia, desenvolvida e aplicada em todos os cenários, por todos os profissionais, para todos os públicos, todos os dias, tá bom? Uma outra coisa aqui que a gente vai falar é sobre a assistência equânime, tá? A equidade, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, é um dos princípios do SUS e ela tem relação direta com os conceitos de igualdade e justiça, né? Trata-se do quê? Da gente oferecer mais a quem mais precisa e menos a quem menos precisa. Vou dar um exemplo. Chega comigo lá no posto uma mãe de classe média alta que só vai lá para fazer as vacinas do filho, uma consulta aqui, outra ali, né? Tudo tranquilo, rede de apoio estável, adequada, né? Com plano de saúde, tudo. E chega uma outra mãe, tá? Que vem também fazer essas vacinas do filho. Só que a gente vê que ela tá com uma questão nutricional inadequada, a gente vê que ela precisa de auxílio psicológico, auxílio odontológico, a gente vê que ela precisa de auxílio médico, fisioterápico, a gente começa a ver 1 milhão do serviço social também, né? A gente começa a ver 1 milhão de demandas. Eu vou assistir da mesma forma essas duas mulheres? Eu vou dar a mesma assistência e atrás das mesmas pessoas, dar o mesmo tratamento? Não, gente, porque são demandas completamente diferentes. Então, eu preciso entender como profissional de saúde que quando chegar essa mulher para mim, eu tenho que pontuar. Não, as necessidades dessa aqui são muito maiores, nem se comparam a da outra. Essa aqui eu vou precisar chamar toda a equipe multi para atuar, para assumir esse caso comigo, né? Então, assim, essa questão da equidade é justamente isso, para reconhecer as diferenças sociais, diferenças nas condições de vida, nas necessidades, né? Isso considerando toda uma diversidade de pessoas que a gente atende. O SUS ele é público, né? Qualquer pessoa, desde a pessoa mais rica até a pessoa mais pobre, de qualquer nacionalidade, né, que esteja aqui no Brasil, pode ser atendida. Então a gente tem que realmente verificar quais são as necessidades dessa pessoa, né, para podermos lançar mão das estratégias que nós temos, né? Então, através da equidade, cada sujeito é entendido como único, dotado de uma cultura, né, dotado de uma voz, de desejos, de anseios, né, com necessidades específicas. Então, apesar de todo mundo ter um acesso, todo mundo é garantido, gente. As duas que chegaram lá vão sair com seus filhos vacinados. As duas que chegaram lá vão sair com o que elas foram procurar. Mas existem necessidades diferentes. E eu, como profissional da saúde, eu posso enxergar e intervir, tá? As pessoas, elas não são iguais, então tem necessidades distintas. Isso é fundamental que a gente consiga compreender e identificar na prática, né? E dentro dessa questão, a gente pontua também na humanização, né? A gente fala mais um pouquinho sobre a humanização. A humanização, ela tem, né, esse arcabouço dentro da política nacional de humanização, que ela vem justamente efetivar os princípios do SUS. Então, tudo isso que a gente está falando perpassa pela humanização. Eu não posso acolher de uma forma desumanizada. Eu não posso fazer uma escuta desumanizada, né? Tudo isso que eu estou falando precisa da base da humanização, justamente para que eu consiga qualificar essa saúde e incentivar essas trocas entre os próprios profissionais, entre os profissionais e os usuários, né? Então, como é que essa política ela atua? Ela vem fortalecer a iniciativa de humanização. Então, por exemplo, eu tenho um hospital lá na região norte, que ele tem um programa lá dentro para a questão da humanização. De puérperas, por exemplo, ele auxilia nessa questão do atendimento humanizado a puérperas. Esse programa já vai ajudar a fortalecer, né? A nossa política já vai fortalecer
né? A política também auxilia a desenvolver tecnologias relacionadas à questão de compartilhamento de práticas de gestão de atenção. Então, tudo que envolve a atenção, a gestão voltada a essa humanização, a gente vai estar desenvolvendo. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças nos modelos de atenção e gestão. Porque vocês sabem, né? A história da saúde no Brasil. Antigamente, a saúde ela era para poucos, né? E sempre muito com aquele modelo fragmentado, aquele modelo de biomédico, né? De chegar, a doença é essa, aqui, remédio já acabou. Só, né? E hoje a gente vê que não, que o modelo tem que ser uma coisa integral, tem que ver o paciente biopsicossocialmente, né? Enxergar, se não me engano, até colocaram espiritualmente agora, né? Colocaram mais uma. Porque o ser humano ele tem vários aspectos, gente, para serem analisados, para serem auxiliados. A gente não pode só chegar e falar, não, essa aqui tá. Essa criança tá com uma verminose, tá? Só que essa criança aparece todo mês com isso, gente, pelo amor de Deus. O que mais está acontecendo? Vamos enxergar esse contexto social dessa criança? Então, assim, continuando aqui, essa política ela também vem auxiliar na implementação de processos de acompanhamento e avaliação, ressaltando saberes reais suas experiências coletivas bem-sucedidas. Lembrando a questão da participação social, tá, galera? Participação social é uma coisa que também auxilia muito dentro da questão da humanização. E é uma coisa que nós, profissionais, devemos sim incentivar, tá? Na prática, essa política ela também vai auxiliar, por exemplo, na redução de filas e tempo de espera, na ampliação do acesso, no atendimento acolhedor e resolutivo, na implementação de modelos de atenção com responsabilização e vínculo, tá? Entre o usuário e a instituição, entre usuários profissionais, entre os próprios profissionais, tá? Vai garantir os direitos dos usuários, valorizar os trabalhadores e promover uma gestão participativa nos serviços de saúde, tá bom? Então, assim, esse atendimento humanizado, ele vai se caracterizar justamente por essa atenção, por esse diálogo, por essa escuta, por esse acolhimento, por todas essas coisas que a gente estava falando. Por isso que eu acho tão interessante de trabalhar esses assuntos no geral, né? Qual é o norte da nossa assistência? O norte da nossa assistência é saber identificar uma doença, é saber fazer uma prescrição, é saber isso, fazer aquilo. Não, gente, o norte da nossa assistência não é essa, isso de nenhum profissional. O norte da nossa assistência é uma alma humana cuidando de outra alma humana. É humanização, é acolhimento, é escuta, porque isso é a base. Se a gente não faz isso, que é a base do vínculo, esse diálogo, não adianta a gente saber tudo. Não adianta o médico saber todas as doenças, o fisioterapeuta saber como arrumar todos os seres humanos do mundo, o Nutri saber como deixar todo mundo gordinho, fofinho. E, enfim, psicólogo, todo mundo sabe bem de uma saúde mental bem equilibrada, né? Não adianta a gente pensar naquela pessoa saudável, né? Com o corpo em dia, sem dores, tudo maravilhoso, sem doenças. Se a gente não faz o básico, porque a gente quer atingir isso. A gente tem o Nutri para fazer uma prescrição de uma dieta equilibrada, a gente tem um fisioterapeuta para cuidar de toda essa questão sinestésica, toda essa questão corporal. A gente tem um médico para fazer diagnóstico, para fazer essas prescrições, o enfermeiro que vai cuidar de todos os pacientes, mas a gente não tem o básico, entende? A gente tem essa galera, a gente tem o ideal, né, do que esses profissionais vão fazer. A gente sabe, por exemplo, o Nutri vai deixar a pessoa com uma dieta maravilhosa, o físio vai consertar o ser humano todinho. A gente sabe disso. Mas o que está acontecendo para chegar nesse ideal? Se a gente tem os saberes, a gente tem o ideal. Falta de diálogo, falta de atenção, de humanização, de acolhimento. Quando o paciente vai em um local assim, ele não se sente à vontade para voltar. Ele não tem uma adesão adequada, vocês entendem? Então, assim, transformando o ambiente, transformando a equipe, transformando nossos comportamentos, a gente propicia um atendimento qualificado
E aí sim a gente vai alcançar esses resultados. Aí sim a gente vai ter uma pessoa com a dieta equilibrada, uma pessoa com todas as funções do corpo trabalhando adequadamente, uma pessoa sem doenças, uma pessoa, sabe, com tudo equilibrado, mente saudável, porque a gente conseguiu atravessar. Então, por isso que eu acho muito importante um congresso como esse, não só focar em doenças, né, mas focar no básico, porque o básico está faltando muito, né? E outra coisa bem interessante também que a gente tem, que todos os profissionais podem fazer, a enfermagem é uma das que mais faz, né? Eu, como enfermeira, tinha que colocar aqui, mas todos os profissionais podem fazer, né? E é algo que a gente gosta de trabalhar bastante. A gente sabe que na realidade da saúde, né, quem mais busca atendimento são as mulheres. Homens dificilmente buscam atendimento de saúde, né? É claro que hoje em dia esse tabu já está meio que caindo, mas quando a gente vai em um posto, 90% da galera que está esperando consulta são mulheres. Então, uma das principais coisas que a gente pode fazer, até porque elas também atuam como multiplicadoras desses saberes, isso a gente sabe, né? É educação em saúde. Inclusive, não só com elas, mas também com a nossa equipe, tá? Sempre com a nossa equipe também, tá? O profissional, da saúde, né, ele vem desenvolvendo esse papel para identificar essas necessidades, promover, prevenir doenças através da educação em saúde, que é uma estratégia que vem disponibilizar esses conhecimentos, mas de uma maneira facilitada. Eu não vou chegar lá e falar com o nosso paciente, né, com o paciente, como eu estou falando aqui com vocês, né? Eu não vou chegar lá e começar a explicar como ocorre uma doença, a patologia, a etiologia, não vou explicar assim, né? Eu vou de acordo com o que a pessoa entende. A gente vê muito isso de um ou outro profissional que se destaca porque descobriu que o paciente era analfabeto e não estava conseguindo ler a receita do que tinha escrito e fez umas figurinhas, fez uma coisinha mais lúdica. Gente, isso é o básico. Saber se o nosso paciente está entendendo ou não. Uma coisa que a gente passou, intervenção nossa. Então, por que ganha tanta mídia? Porque às vezes a gente não pergunta o básico. A gente não sabe o básico do nosso paciente. Então, é muito complicado na saúde no Brasil, né? A educação em saúde vem justamente para isso, né? Para a gente conseguir sugerir, né? Sensibilizar esse paciente de acordo com o que a gente, com os nossos estudos, a gente acredita que seja adequado para a saúde dele, né? E aí, essa educação em saúde, ela vem justamente para promover a qualidade de vida do usuário e é pautada tanto por conhecimentos técnicos quanto populares. Então, por exemplo, uma situação que eu lembrei agora, que também entra nessa questão educativa. Uma senhorinha chegou para mim com uma ferida enorme de queimadura. E sabe o que ela tá passando? Pasta de dente. Não sei onde surgiu, gente. Esse negócio de que pasta de dente é bom para queimadura, mas é uma coisa que se perpetua no Brasil, pelo menos aqui na minha região é bastante. E ficou, gente, estava tão vermelho, o tecido assim, o que tinha de tecido de granulação que estava, né? Bem vivo, bem bonito para se restaurar, horrível, horrível. E a pasta é uma coisa que arde, né? Começa a corroer mesmo. Aí, ao invés de chegar e falar, minha filha, você tá ficando doida? Passando negócio assim na ferida aberta? A gente não pode brigar com o nosso paciente, gente, pelo amor de Deus. O que a gente pode falar? A gente pode falar, Dona Maria, você já percebeu que toda vez que a senhora passa, arde muito? Dói, né? Arde muito. Acho que até machuca, que se já arde na pele normal, imagina nessa aqui, que já tá toda ferida, né? Então, tem uma outra aqui, uma outra pomada em pastinha aqui que eu uso, que ela é muito boa e ela não arde. Se você não quer testar, olha, vamos tirar essa aqui, aí se ela testa essa aqui me diz se dói mais ou dói menos, se arde mais, se arde menos. Aí a gente vê, aí se você gostar, você tenta usar essa aqui há uns dias, tá? Aí depois a gente vê como é que ficou. Assim que a gente fala com o paciente. A gente não briga, não tem como, gente. Olha, eu já vi cada relato de profissionais, assim, que faltavam bater no paciente. Eu sei que às vezes radicalismo ajuda, dependendo do público. Por exemplo, chegar com um grupo de adolescentes, falar das doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez na adolescência, né?
falar sobre o que pode acontecer na vida deles, se eles, das meninas, por exemplo, se engravidarem cedo, a questão de perspectivas de futuro, de trabalho, de um monte de coisa. Ser um pouco radical pode ajudar algumas vezes, mas não é sempre. Uma colega tinha um tio que falou que chegou, vai fazer uma consulta e disse que não fazia muita atividade física nem nada, e o médico falou, pois pode preparar uma cadeira de roda para o ano que vem. Eu, gente, como é que uma pessoa fala isso para outra? Entendeu? É uma coisa muito complicada. É óbvio que se os exames estão mostrando que a pessoa precisa iniciar uma vida de exercícios físicos, né? Precisa se libertar do sedentarismo, a gente vai falar, mas a gente tem que falar isso adequadamente, né? Porque senão a gente causa um trauma muito grande nessa pessoa. Então, assim, a educação em saúde também vem para isso, para a gente saber como sensibilizar e sensibilizar adequadamente, para que essa pessoa volte, para que a gente consiga criar um vínculo. Porque uma pessoa que trata o outro assim, não vai ter um vínculo com esse paciente. O paciente não vai confiar, não vai ter medo de perguntar as coisas, vai ter medo de falar, e não é isso que a gente quer, né? Um outro aqui, que eu vou falar para vocês rapidamente, dando uma fechada, é a questão do cuidado integral, tá? Que também perpassa por tudo isso que a gente viu. O cuidado integral, ele é um princípio do SUS. Ele vem o quê? Compreender o ser humano de uma maneira totalitária. Então, é aquela questão do biopsicossocial e espiritual também, que foi adicionada. Porque, assim, eu não posso, chegou um paciente comigo, eu não posso só ver, olha, tá com uma dor de dente, não é comigo, vai pro dentista, acabou. Gente, não é assim. O que está acontecendo? Será que está escovando do jeito certo? Será que ele tem condições de comprar? Porque imposto de saúde às vezes tem, né? A gente tem uns kitzinhos de higiene. Será como é que tá? Como é que ele aprendeu a fazer isso? Né? Então, às vezes, eu mesma já fui em dentista que eu estava tentando. Oi, pois é, a questão é que eu vim aqui por causa disso. Senta lá que eu vou ver. Então, gente, não é assim que funciona. Quando a gente é tratado assim em um lugar, a gente não volta. A gente tem que fidelizar, digamos assim, nosso paciente. É claro que em um hospital isso não funciona tanto, até porque a gente não quer que o paciente fique lá, né? Mas eu garanto para vocês que as pessoas com quem vocês cruzarem no futuro vão lembrar de vocês, se vocês tiverem uma conduta desse tipo, porque isso se destaca. Uma pessoa que consegue fazer um cuidado dessa maneira, né? Principalmente, e isso voltando, né, à questão da temática, para uma mãe, para uma criança, para uma família, né? Isso fica, né, das gerações. Então, assim, é um exemplo que a gente tem que dar. Se nós que estamos aqui discutindo ciência, fazendo ciência, se nós que somos o futuro, né, estudantes aí da saúde no Brasil, não refletirmos sobre isso, quem é que vai refletir? Né? Vai ser tudo mecanizado? Então, a gente chega, não olha na cara da pessoa, faz a intervenção e sai, é isso mesmo? É assim que a gente quer ser tratado no próximo, em uma consulta? Então, assim, o cuidado integral, ele vem, né, para tratar o paciente como um todo, e ele é um conjunto articulado e contínuo de ações. Então, meu paciente precisa de várias especialidades, vou referenciar ele para várias especialidades. Preciso que ele vá para atenção secundária, ele vai, e depois ele volta, vai ficar acompanhando comigo. Então, tudo isso é um cuidado integral, tá? E é interessante a gente ensinar o nosso paciente. E muitos profissionais não conhecem a própria rede. Isso é um pouquinho complicado, né? Os profissionais não conhecerem para onde vai, para onde vem, quais são os documentos, o que a gente precisa para referenciar, para contra-referenciar, quais são a questão das áreas que a nossa unidade atende. Então, assim, e se um paciente chega comigo não é dessa área, o que, é que eu vou falar para ele? Eu vou soltar, vou largar, não é aqui, tchau. Não, gente, né? A gente tem uma rede de cuidados, né, dividida em níveis, e a gente tem que guiar o nosso paciente dentro dessa rede, porque quem sabe como funciona a rede somos nós, né? Na teoria, a gente tem que saber como funciona. Então, assim, foi o que eu falei para vocês, o indivíduo é considerado em sua totalidade, né, em todos os seus aspectos, biopsicossocial e espiritual, e nós, como profissionais de saúde, nós precisamos dar atenção a todos esses aspectos, tá? Então, esse cuidado integral é justamente a gente conseguir se colocar nesse lugar do outro, né?
entender que existem diversas situações que essa pessoa vai precisar da nossa ajuda, né? A gente tem questões sociais, questões físicas, questões mentais, questões espirituais que podem estar interferindo na saúde dessa pessoa. E a gente tem que realizar um manejo adequado dessa situação, né? E aqui falando que o cuidado integral é parte fundamental para a prática de uma enfermagem compromissada com qualidade, mas não só a enfermagem, né, gente? Todos os profissionais, como eu disse para vocês no início dessa palestra, todos os profissionais, para todos os usuários, tá? Todo mundo merece isso. Então, ao se pensar na integralidade, a gente evidencia a questão do trabalho em equipe. Foi o que eu disse para vocês. Chega uma mãe comigo que eu tô vendo que ela tá com várias necessidades. Necessidade odontológica, nutricional, de fisioterapia, da galeria de serviço social, tudo. 1 milhão de necessidades. Galera de TEO, 1 milhão de necessidades. Tanto ela quanto a criança. Vou fazer só o meu atendimento, vou largar ela e falar, olha, procura aí que talvez você consiga atender esses outros. O atendimento desses outros, né? Não, gente, eu vou lá com a minha equipe. Olha, eu preciso que vocês deem a mãozinha aqui, que a gente vai assumir esse caso. É um caso difícil, ela precisa de cada um de vocês, mas a gente vai conseguir. Precisa que o serviço social faça isso, que a psico faça isso, que a galerinha difícil faça isso, a galerinha de TO, fono, o médico. Eles estão lá para isso, na verdade. Às vezes a gente acha que a gente está lá, que o SUS é de graça. Gente, quem paga o nosso salário são essas pessoas, eles são nossos chefes. E é assim que a gente trata, né? Uma coisa que eu ouvi na graduação. Foi um professor meu falando, quando vocês estão em uma universidade pública. Então, quando vocês saírem daqui e forem atender as pessoas, saibam disso, que todo mundo que vocês foram atender estavam na chuva, estavam no sol, trabalhando para que vocês estivessem aqui dentro estudando agora. Então, merecem ser atendidos com respeito e dignidade, porque essas pessoas pagaram a sua universidade. E desde esse dia eu falei, meu Deus. Deve estar tirando. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente, tá? A integralidade também auxilia na oferta de serviço, encaminhamento para os setores, né, quando necessário, como eu falei para vocês. E o usuário, ele vira protagonista desse processo, tá? Então, não sou eu que vou ser a protagonista, não é o médico que vai ser protagonista, o físico, o biomédico. Não, ninguém vai ser protagonista. Quem vai ser protagonista é o usuário e as necessidades do usuário, tá? E aqui, meu último slide, só para contar uma historinha para vocês. Eu estava em uma unidade de pronto atendimento aqui na minha cidade, como usuária, e há um tempinho atrás. E era madrugada. E eu vi 2 filas. Tinham 2 consultórios funcionando, 2 consultórios com clínicos gerais, né? Médicos. E tinham 2 filas. Uma fila enorme. Sabe que enorme? Enorme. Enorme. E tinha nessa fila idoso, tinha mãe com bebê, muitas mães com bebês, porque a criança tem febre de madrugada, né? Corre logo para emergência. Muitas mães com bebês, eu acho que assim, metade da galera que estava lá tinha idoso, tinha gente de todas as idades, né? E na outra fila também tinha umas pessoas, né? Mas estava bem melhor, bem menor. Aí eu entrei, vi as 2 filas, 2 clínicos, entrei na menor, obviamente, porque eu tava vendo, né? O povo chegava e entrava na que queria. Aí só que eu tava achando estranho, né? Porque eu entrei e a fila tava pequena, e a outra fila do outro lado tava enorme. Aí, gente, o médico que tava na porta da fila grande sai, acho que foi ao banheiro, sai por alguns minutos. E o povo da fila grande, pensando que ele tinha ido embora, começa a se reorganizar na fila menorzinha, né? Quem chegou primeiro, quem chegou depois. Começou a se organizar. E aí ele voltou. E todo mundo saiu da fila e fez uma fila grande de novo. Aí eu fiquei me perguntando o que esse cara tem para fazer com que mães, com que idosos, com que pessoas debilitadas de madrugada saiam de uma fila que vão ser atendidas muito mais rápido, vão para casa muito mais rápido, para ficar esperando mais tempo para ser atendido por ele. E aí que eu me toquei, comecei a prestar atenção, né? Porque demorou. Que quem estava saindo estava dando um feedback muito positivo, falando: nossa, cara, esse médico é muito bom, muito, a gente pode ir, que ele é muito bom mesmo, vão nele. Então, assim,
todos estavam lá esperando por ele. Então, é o que eu falo para alguns alunos, falo para alguns colegas. A gente se matou tanto tempo, né? Graduação, especialização, todos os dias acordando cedo. Na verdade, a gente começa a estudar bem antes, né? Mas assim, dentro da nossa área, a gente estuda tanto, vocês aqui agora, para passar despercebido pelo mundo. Então, assim, sejam esse profissional que as pessoas fariam uma fila e esperariam o tempo que fosse necessário para ser atendido com vocês. Porque vocês são excepcionais. Sejam essas pessoas que os pacientes falam, não, mas olha, aquele enfermeiro, nossa, aquele médico, aquele fisioterapeuta, aquele dentista, aquela nutri, aquele fono, aquela TO. Sejam essas pessoas. Porque se existem pessoas que trabalham no mesmo lugar, que conseguem ser excepcionais, pela forma que tratam as pessoas, eu tenho certeza que os dois lá tinham as mesmas formações, gente. 2 clínicos, gerais, 2 clínicos. Mas qual é a diferença? A diferença é o tratamento. Isso as pessoas não esquecem. Isso fica. Então, lembrem-se disso, lembrem-se dessa história e sejam esses profissionais, porque eles existem, podem ser vocês, tá? Aqui estão algumas das referências que eu usei para fazer esse trabalho. Gostaria de agradecer ao convite aqui da comissão, da editora, desejar para todos vocês um excelente congresso, né, que está continuando aí. E é isso, gente. Muito obrigada.